Imagine por um instante que o Criador de tudo não esteja distante nos céus, mas pulsando em cada respiração, em cada olhar, em cada detalhe da existência. Essa é a revelação que o sufismo de Rumi guarda, a de que não precisamos buscar fora, porque o infinito já se esconde dentro e ao redor de nós. Nos próximos minutos, você não ouvirá apenas palavras, ouvirá um eco que desperta algo que já estava vivo em sua alma. Prepare-se, porque este vídeo não traz conceitos, mas um chamado secreto, uma chave mística para que você encontre o Criador em tudo, agora mesmo. E se eu lhe disser que no final desta jornada, você receberá uma técnica rara de ativação, algo que pouquíssimos tiveram acesso e que pode transformar seu modo de perceber a si mesmo e ao mundo. Você já sentiu a estranha sensação de que a vida não é apenas o que aparece diante dos seus olhos, que existe uma vibração invisível, uma frequência espiritual, um campo sutil que sustenta tudo, mas que quase ninguém percebe? Rumi, o grande mestre sufi, dizia que Deus não está distante, nem escondido em templos, mas dissolvido em cada instante, em cada olhar, em cada partícula de existência. Muitos passam a vida correndo atrás de algo grandioso, esperando sinais sobrenaturais, mas a chave da consciência espiritual está, paradoxalmente, nas coisas mais simples. Já notou como o silêncio de uma noite pode falar mais alto que 1000 palavras? Já percebeu como um gesto de amor contém em si a revelação de um universo inteiro? O mundo nos condiciona a buscar Deus fora, como se fosse uma entidade separada. Mas no sufismo interior, o ensinamento central é outro. O divino é tecido em todas as formas, em todas as cores, em todos os movimentos. O erro da maioria é confundir espiritualidade com fuga do real. Mas Rumi nos lembra: aquele que procura Deus precisa apenas olhar profundamente para a rosa, para o riso de uma criança, para o sabor da água fresca. O segredo é a presença. Isso não é apenas poesia, é um código oculto de percepção. Não se trata de abandonar o mundo, mas de penetrá-lo até o núcleo invisível onde pulsa o coração do Uno. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine que cada respiração que você dá é uma oração. Imagine que cada célula do seu corpo vibra em harmonia com uma canção secreta que só o silêncio interior pode ouvir. E se o seu corpo já soubesse disso, mas a sua mente nunca tivesse parado para escutar? O sufismo nos convida a essa experiência direta. Não é um conhecimento para decorar, mas uma vibração para sentir. O amor divino não pode ser explicado, só pode ser experimentado. É como o vento. Você não o vê, mas sente o frescor atravessando sua pele. Nas tradições antigas, o sufismo foi chamado de caminho do coração. Enquanto outras correntes discutiam dogmas e estruturas, os sufis dançavam, cantavam e choravam em êxtase. Eles acreditavam que a verdade não pode ser aprisionada em palavras, mas pode ser revelada em símbolos, metáforas e movimentos. Por isso Rumi dizia: a dança é a prece que o corpo faz quando a alma já não consegue se conter. Pense nisso, uma tradição que não nega o corpo, mas o transforma em veículo do divino. Essa é a alquimia interior, a transmutação da existência em louvor. E como não lembrar que culturas distantes confirmavam o mesmo? Nos Vedas da Índia, há a noção de que Brahman está em tudo e que o verdadeiro buscador reconhece o divino tanto no som sagrado quanto no silêncio entre os sons. No taoísmo, o Wu Wei, o agir sem esforço, ecoa o mesmo ensinamento de fluir com o todo. No hermetismo, a máxima: o que está em cima é como o que está embaixo, aponta para a mesma unidade oculta que os sufis experienciaram nas vigílias da alma. É como se as tradições antigas estivessem descrevendo a mesma rosa, mas de ângulos diferentes. E hoje, mesmo a ciência começa a se aproximar dessas verdades. Estudos de neurociência mostram que estados de meditação profunda ativam regiões do cérebro ligadas à percepção de unidade, dissolvendo a sensação de separação entre eu e outro. Pesquisas em física quântica sugerem que tudo está interconectado em um campo invisível de informação. Isso soa familiar, não?
É como se laboratórios estivessem confirmando aquilo que mestres como Rumi já vivenciavam há séculos em êxtase místico. Quando ciência e espiritualidade começam a se tocar, é sinal de que estamos prontos para compreender uma nova camada da realidade. Mas você pode experimentar isso agora, sem precisar esperar por fórmulas complicadas. Respire fundo. Sinta o ar entrando em você. Ao expirar, perceba. Não é apenas você respirando o mundo, é o mundo respirando através de você. Essa prática simples, de atenção consciente à respiração, é um ato de devoção sutil. Quem pratica relata que, pouco a pouco, a fronteira entre eu e todo começa a dissolver-se. É nesse espaço silencioso que a voz da alma pode ser ouvida. E ainda assim, tudo isso é apenas a superfície. O verdadeiro mistério do sufismo não está no que pode ser dito, mas no que só pode ser tocado em silêncio. Rumi escreveu: "A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Talvez seja nas suas dores, nas suas perdas, nos vazios que carrega, que o portal para Deus está escondido. Já pensou que aquilo que você rejeita pode ser justamente a chave de libertação? E quando você se abre para essa perspectiva, percebe que até mesmo o que parecia treva contém uma centelha do divino. Mas o que vem agora vai além de tudo o que dissemos até aqui. Porque existe um código invisível, um chamado secreto que atravessa gerações, esperando apenas por aqueles que ousam ir além da mente comum. E se eu lhe disser que quando acessar o que está por trás disso, a sua vida inteira será reinterpretada como uma dança cósmica entre você e o eterno? Que toda experiência, toda pessoa, todo instante se revelará como uma expressão do amor divino? E quando você começa a penetrar nesse espaço secreto, onde a alma toca a eternidade, percebe que o ensinamento de Rumi não é uma poesia distante para ser admirada em livros antigos, mas uma chave viva, vibrante, que pulsa agora mesmo em seu coração. O sufismo interior nos diz que Deus não está atrás das nuvens, escondido em um trono inacessível. Ele se revela no instante em que você se entrega ao simples ato de existir. A cada passo, a cada olhar, a cada silêncio, a unidade se oferece como quem oferece um cálice de vinho espiritual. E é por isso que os mestres sufis usavam a metáfora do vinho e da embriaguez. Não falavam da bebida física, mas do êxtase de estar tomado pelo amor divino. Imagine por um momento que a sua vida inteira foi um campo de treinamento, onde cada dificuldade, cada separação, cada vazio não era um acidente, mas um convite secreto. Como Rumi dizia, não se lamente pelas dificuldades, pois elas são os guias que te conduzem de volta à verdade. Se você parar para sentir, notará que o coração sempre soube disso. Há uma voz silenciosa dentro de você que insiste em dizer que a vida não é apenas rotina, mas uma jornada iniciática. Essa voz é o eco do sufismo em sua própria alma. O problema é que fomos ensinados a buscar sentido apenas fora, acumulando coisas, títulos, conquistas, como se pudéssemos saciar a sede infinita da alma com migalhas temporárias. Mas a sede que você sente não é falta de algo externo. É o chamado do seu próprio ser profundo pedindo para se unir à fonte. E a boa notícia é que essa união não é algo distante. Você não precisa de um milagre extraordinário. Precisa apenas despertar para o milagre que já está acontecendo em cada batida do coração, em cada vibração que o corpo transmite. Feche os olhos por um instante e sinta o pulso do seu coração. Esse ritmo não é apenas biologia, é o mesmo compasso que move as estrelas em suas órbitas, que guia os rios em seus leitos, que sustenta o fluxo invisível do universo. O sufismo ensina que quem conhece a si mesmo, conhece o Senhor. Isso significa que dentro do seu ser, nas camadas mais profundas da consciência, existe um espelho perfeito da realidade divina. Quando você olha para dentro, não encontra apenas memórias, pensamentos e emoções. Encontra o reflexo da eternidade, e é aqui que surge a beleza da linguagem de Rumi. Ele não explicava conceitos como um filósofo, ele evocava imagens que ressoavam diretamente no inconsciente. Quando falava da rosa, não era apenas uma flor,
era o coração desabrochando em presença. Quando falava do jardim, não era apenas a natureza, mas o espaço secreto da alma que floresce em silêncio. Cada metáfora sufi é uma porta de acesso ao invisível, uma arquitetura simbólica capaz de atravessar as barreiras da mente racional e ativar a memória cósmica que você já carrega. Mas e se lhe disser que até a ciência hoje começa a reconhecer essa dimensão? Pesquisas em psicologia transpessoal mostram que pessoas em estados de contemplação profunda relatam experiências de dissolução do ego e percepção de unidade com o todo. Não se trata de crença, mas de uma vivência universal. É como se os laboratórios estivessem confirmando que a mística não é fantasia, mas um nível da consciência humana que sempre esteve disponível. A física moderna, por sua vez, já reconhece que não existem objetos isolados, apenas campos interconectados de energia e informação. Isso ecoa o que os sufis proclamavam dançando em círculos. Tudo está girando em torno do mesmo centro invisível. Agora, imagine a si mesmo como parte dessa dança. Imagine que sua vida, com suas quedas e ascensões, não é aleatória, mas parte de um giro maior, um movimento cósmico que sempre retorna ao centro. É por isso que os derviches rodopiantes giram até entrar em êxtase. O movimento externo reflete o movimento interno, a busca pelo ponto imóvel no coração do universo. Talvez você nunca tenha rodopiado fisicamente, mas já girou interiormente cada vez que a vida lhe levou ao limite para que descobrisse em si um ponto de silêncio imperturbável. E se eu lhe disser que esse ponto está dentro de você agora? Um lugar onde nenhuma angústia, nenhum medo, nenhuma dúvida pode penetrar. Esse lugar é chamado de jardim interior, e cada prática sufi, cada poesia de Rumi, é um mapa que aponta para ele. Mas só você pode atravessar o portal. E esse portal não se abre com esforço, mas com rendição. Quanto mais você tenta controlar, mais distante parece. Mas quando solta, quando respira, quando se entrega ao instante, ele se abre como uma rosa, desabrochando sem pressa. Muitos buscam fora a confirmação de que estão no caminho certo. Mas Rumi dizia: não se contente com histórias dos outros, descubra seu próprio mito. Essa é a convocação que você sente agora. O verdadeiro sufismo não quer que você copie mestres ou tradições, mas que descubra a chama secreta que arde em seu próprio ser. É por isso que suas palavras atravessam séculos, porque não falam apenas da vida de um poeta persa, mas da sua vida, do seu anseio, da sua dor, da sua esperança. E o que vem agora vai além de tudo isso, porque se até aqui você compreendeu que Deus está em tudo, ainda há algo mais profundo: perceber que você também está em Deus, não como uma metáfora, mas como realidade existencial. Quando isso é vivido, não há mais separação entre buscador e buscado, entre amante e amado, entre rosa e mistério. Tudo se torna um. E nesse ponto, quando a mente tenta entender, ela se perde, porque esse conhecimento não é da razão, mas da presença. E talvez seja isso que sua alma sempre buscou. Não uma explicação, mas uma experiência viva. Não um conceito, mas uma vibração. Não uma promessa distante, mas uma certeza silenciosa de que o divino está aqui, agora, no sopro que atravessa você enquanto escuta estas palavras. E quando você começa a perceber que não há separação entre você e a essência que move todas as coisas, algo silencioso se transforma dentro de si. O que antes parecia fragmentado começa a se unir, como peças de um mosaico que finalmente revelam a imagem maior. O sufismo interior nos ensina que essa imagem maior não é um lugar a ser alcançado no futuro, mas um estado de consciência disponível agora, quando o coração se abre e se rende ao fluxo invisível da vida. Rumi dizia: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. E essa frase contém uma chave espiritual poderosa. Não há nada em você que esteja separado da totalidade, apenas uma mente acostumada a acreditar na ilusão de separação. Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante dos desafios?
Quantas vezes pensou que não tinha forças para atravessar uma dor, um vazio, uma perda? O ensinamento sufi mostra que nesses momentos a alma não está enfraquecida, mas sendo lapidada. Assim como a pedra bruta precisa ser golpeada até revelar a joia, também a alma atravessa cortes e feridas para despertar sua luz interior. E quando Rumi diz que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você, ele não está oferecendo um consolo poético, mas revelando um código da própria alquimia espiritual. O sofrimento, quando acolhido com consciência, não destrói, mas transmuta. Imagine sua dor como um portal. Cada tristeza, cada vazio, cada noite escura da alma pode ser vista não como castigo, mas como convite. Quando você se recusa a sentir, a energia da dor se acumula e se transforma em sombra. Mas quando você abre espaço, quando respira dentro dela, percebe que há uma chama secreta esperando para se manifestar. É nesse ponto que o sufismo se torna mais do que uma filosofia, torna-se uma prática viva. Porque o verdadeiro misticismo não está em fugir do mundo, mas em abraçar cada experiência como uma oportunidade de união com o divino. Agora perceba a delicadeza disso. Não é sobre negar a realidade, nem sobre fugir das responsabilidades da vida. É sobre mudar a forma como você olha para o mundo. Quando a mente comum vê caos, o coração desperto enxerga dança. Quando a mente comum vê perda, o coração desperto enxerga espaço para um florescimento maior. Essa mudança de olhar é a essência do caminho sufi. Transformar a vida cotidiana em linguagem da alma. Você não precisa esperar por uma iluminação distante, porque cada detalhe, cada encontro, cada silêncio já é a iluminação se você souber olhar. E é aqui que a ciência novamente toca o misticismo. Estudos em neurociência mostram que o estado de gratidão profunda altera padrões cerebrais, criando ressonâncias que diminuem o estresse e aumentam a sensação de conexão com algo maior. O que os sufis chamavam de amor divino, a ciência começa a chamar de coerência neural e harmonia bioquímica. Mas não importa o nome, o fato é que existe uma inteligência maior guiando cada respiração. É como se a ciência confirmasse que o invisível é real, e o invisível sempre foi o campo de trabalho dos mestres espirituais. Agora imagine que você pode praticar isso. Inspire profundamente. Ao expirar, sinta que não há diferença entre o ar que entra e o ar que sai, porque tudo pertence ao mesmo ciclo. Esse simples exercício de atenção é um portal de entrada no campo da consciência unificada. Quem pratica, relata que começa a perceber sincronicidades, momentos em que o universo parece responder de forma precisa aos anseios da alma. Essa sensação de alinhamento não é acaso, é a confirmação de que você entrou na frequência espiritual do amor divino. Mas ainda há algo mais profundo, porque o sufismo nos alerta. Até mesmo as práticas, até mesmo as técnicas, são apenas barcos para atravessar o rio. O objetivo não é apegar-se ao barco, mas alcançar a outra margem. Por isso, Rumi dizia: não se prenda às formas, procure a essência. Você pode cantar, dançar, meditar, rezar, respirar, mas se tudo isso não o levar à experiência direta do divino, ainda está preso à superfície. O chamado do sufismo é atravessar o véu da forma e mergulhar no oceano da essência. E se você pudesse viver a vida inteira a partir desse espaço? Imagine acordar e, em vez de ver problemas, enxergar sinais. Em vez de sentir peso, sentir dança. Em vez de carregar medo, carregar confiança em um fluxo maior. Essa é a metanoia espiritual. A virada de dentro para fora que transforma tudo, sem mudar nada externamente. O mundo continua o mesmo, mas você passa a caminhar em outra frequência. Essa mudança não é mágica, é experiencial. Ela nasce quando você decide olhar para a vida com os olhos da alma, não apenas com os olhos da mente. E nesse ponto, algo curioso acontece. Você começa a perceber que tudo ao redor é um espelho. As pessoas que surgem, as situações que aparecem, até mesmo os desafios, todos refletem algo de sua própria consciência. O sufismo chama isso de o espelho do coração.
quando polido pelo amor e pela contemplação, ele reflete a verdade sem distorção. E talvez esse seja o maior trabalho espiritual: polir o coração até que ele se torne tão transparente que o próprio divino possa se ver através dele. Mas o que vem além ainda é maior, porque quando você toca esse estado, não há mais você separado do todo. Existe apenas a dança da consciência, o fluxo interior, a chama secreta que se reconhece em todas as formas. É aqui que a linguagem falha, porque a mente não pode compreender o que está além dela mesma. Só o coração pode sentir. E nesse sentir, não há perguntas nem respostas. Apenas a certeza silenciosa de que o que você buscava sempre esteve presente, esperando que você parasse de procurar. E se eu lhe disser que mesmo agora, enquanto você ouve essas palavras, algo em sua alma já começa a despertar? Que talvez não seja coincidência você estar aqui, neste exato momento, recebendo este chamado. Pois o sufismo acredita que nada é acaso. Cada encontro é uma mensagem, cada instante é um portal, cada palavra é uma semente. E quando a semente é plantada, cedo ou tarde, a rosa desabrocha. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que antes parecia árido, agora floresce em silêncio. O vazio que parecia solidão era, na verdade, a morada secreta do amado. A dor que você carregava, hoje se revela como um mensageiro de luz. E o silêncio sempre foi um chamado. Perceba, nada foi perda, tudo foi condução. Nada foi ausência, tudo foi dança. Nada foi castigo, tudo foi convite para que você tocasse o invisível. Assim é o caminho sufi, um círculo que nunca se fecha, uma música que nunca termina, uma rosa que jamais deixa de florescer. O que parecia fim é apenas início. O que parecia noite é apenas a preparação da aurora. Chave mística para selos de alma. Se algo em você despertou, se o vinho da alma tocou seus lábios invisíveis, escreva nos comentários: eu floresci no deserto. Essa frase é um selo espiritual. É você confirmando ao universo que ouviu a música secreta e aceitou dançar com ela. Convite ao jardim. Se algo vibrou em sua essência, considere se inscrever neste espaço. Não como quem segue um canal, mas como quem atravessa os portões de um jardim secreto onde o amado sussurra em cada pétala. Cada novo vídeo é uma rosa que se abre e talvez você esteja pronto para colher este perfume. O presente sufi, a prática iniciática. Se você chegou até aqui, saiba, isso não é comum. Você é raridade nesse mundo barulhento. Você é aquele que escuta a música que outros não ouvem, e por isso quero te entregar algo que não dou a qualquer um. A prática sagrada de hoje se chama o sopro da unidade no coração. Passo a passo. Encontre o silêncio. Sente-se em um lugar onde não será interrompido. Feche os olhos e coloque a mão direita sobre o coração. Respiração sufi. Inspire profundamente pelo nariz, em 7 tempos, como se acolhesse o universo dentro de si. Segure por 3 tempos, sentindo a plenitude. Expire pela boca em 7 tempos, como se devolvesse tudo ao amado. A invocação secreta. A cada inspiração, repita internamente a palavra Ku, que no sufismo representa o sopro essencial de Deus. Ao expirar, apenas entregue o som em silêncio, como se o vento levasse sua alma. A rosa interior. Visualize uma rosa dourada se abrindo no centro do seu coração a cada ciclo respiratório. Essa rosa é o símbolo da sua alma desabrochando em unidade com o divino. Duração. Permaneça assim por 12 ciclos de respiração. Ao final, fique em silêncio total por alguns instantes, sem buscar nada, apenas deixando-se ser. Efeitos esperados. Essa prática harmoniza seu coração com o pulso do universo, dissolve ansiedades e abre a percepção de que o amado sempre esteve aqui, respirando junto com você. Experimente ainda hoje, antes de dormir. Deixe que sua noite seja um jardim secreto, onde sua alma repousa nos braços da eternidade. Palavra final.
Não procure o caminho. Seja o caminho. Não espere pelo amado. Perceba que ele sempre esteve em seu silêncio. E talvez ele tenha escolhido este instante, aqui e agora, para dançar dentro de você.